Sabe aquela sensação? Chegar em casa, olhar o correio e... pronto, tá lá. Uma notificação de multa de trânsito. É uma coisa frustrante, né? Muitas vezes parece até injusto e, claro, pesa no bolso. Mas e se essa notificação, que parece uma sentença final, na verdade não fosse tão definitiva assim? E se a chave para anular essa multa estiver escondida ali mesmo, nos detalhes do próprio papel? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Olha, a primeira reação de muita gente é pagar logo e esquecer o assunto. Mas a pergunta que fica, a pergunta central é essa. Uma multa de trânsito é sempre o fim da linha? É uma sentença final? E a resposta, que talvez surpreenda muita gente, é um sonoro não. É isso mesmo. E entender por que não é, bom, esse é o primeiro passo para virar o jogo. E aqui está o pulo do gato, o ponto principal de toda essa conversa. Uma multa não é só um boleto para pagar. Pensa nela como um documento oficial, um ato administrativo. E para esse documento valer, ele precisa seguir um monte de regras legais, mas um monte mesmo, e à risca. Se qualquer coisinha nesse processo falhar, se uma regrinha sequer for quebrada, a multa inteira perde a validade, ela simplesmente se torna nula. Pois é, e é aí que a gente entra na verdade sobre as multas, aquilo que quase ninguém explica direito. Existem sim brechas e detalhes na lei que podem invalidar uma autuação. E são esses, digamos, segredos do sistema que a gente vai abrir agora. Mas antes de tudo, vamos alinhar as expectativas aqui. Não existe fórmula mágica, tá? Não tem um truque secreto para cancelar qualquer multa que aparecer. O que existe, e que é muito mais poderoso na verdade, é conhecer a lei. É saber como aplicar essa lei direitinho em cada caso. E aqui a gente chega no ponto-chave. A verdade é que o sistema não é perfeito. Ele tem falhas. A grande maioria dos órgãos de trânsito, seja pelo volume de trabalho, por falta de atenção, não importa, acaba cometendo erros formais, pequenos detalhes nos documentos que eles emitem. E são justamente esses errinhos que abrem a porta para uma defesa de sucesso. Tá, mas então, como é que a gente acha essas falhas? Bom, existem alguns erros que são super comuns e, o mais importante, são fatais para a validade de uma multa. Vamos dar uma olhada nos 4 principais. Pensa neles como um checklist, uma lista de verificação para qualquer multa que chegar. Vamos lá, então. São 4 pontos cruciais, 4 detalhes que podem transformar o que parece uma cobrança definitiva em um direito de anulação. O primeiro erro, parece básico, mas é incrivelmente comum. A falta de dados obrigatórios. A notificação de multa tem que ser perfeita, sem tirar nem pôr. Tem que ter a data e a hora certinhas, o local exato da infração, a placa do veículo sem nenhum erro, qual foi o artigo do Código de Trânsito que foi violado e, claro, quem foi que multou, seja o agente ou o radar. Faltou um itemzinho desses, um detalhe, já é motivo para anular. Agora, o segundo erro fatal é uma verdadeira corrida contra o tempo. E quem corre é o órgão de trânsito, não o motorista. A lei é super clara. A partir do dia em que a infração aconteceu, o órgão tem exatos 30 dias para enviar a notificação. 30! Se ele mandar no dia 31, já era. Perdeu o prazo. A multa perde completamente a validade e tem que ser arquivada. É um detalhe técnico, sabe? Mas que a maioria das pessoas nem se liga em conferir. Vamos para o terceiro ponto, que agora envolve a parte de tecnologia. Pensa num radar ou num bafômetro. Eles não podem simplesmente ser ligados na tomada e sair multando. Não. Eles precisam passar por uma vistoria, uma verificação do Inmetro. E essa verificação tem prazo de validade, tipo um selo de inspeção. Se o equipamento estiver com essa aferição vencida ou até se a sinalização que avisa sobre ele não estiver correta, a multa que ele gerar é irregular. Simples assim. E olha só, o quarto erro é um pouco diferente. Ele não é cometido pelo órgão de trânsito, mas sim por quem tenta se defender. Sabe aquele modelo de recurso que se acha na internet, o famoso copia e cola? Pois é, usar isso é quase uma garantia de que o recurso vai ser negado. Uma defesa que funciona de verdade é técnica. Ela olha para o caso específico, analisa cada detalhe daquela autuação e aponta os erros legais que a gente acabou de ver. A diferença no resultado, como dá para ver aqui, é gritante. É a diferença entre uma tentativa frustrada e uma defesa com chance real de ganhar. Ok. Então, agora que já sabemos como identificar os erros, qual é o próximo passo? É entender como agir. Vamos mergulhar agora no processo oficial de recurso e ver como essa estrutura toda funciona na prática. O processo todo é dividido em 3 etapas. É como se fossem 3 chances. Primeiro, vem a defesa prévia. É aqui que se aponta aqueles erros mais óbvios, mais na cara. Se não der certo, o próximo passo é o recurso à JARE, que é a Junta Administrativa. Pensa nela como a primeira instância.
E se mesmo assim a resposta for não, ainda tem uma última cartada, o recurso ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. É a última palavra na esfera administrativa. Cada fase é uma nova oportunidade. E agora atenção para uma dica de ouro, um benefício importantíssimo de entrar com recurso que pouquíssima gente sabe. Enquanto o processo todo está rolando, sabe os pontos daquela multa? Eles não entram na CNH, ficam suspensos, congelados. Isso significa que o direito de dirigir fica protegido até ter uma decisão final. Isso é fundamental para não correr o risco de ter a carteira suspensa de surpresa, né? Para a gente fechar, vamos a um alerta final, mas que é muito importante. É algo que resume a mentalidade certa na hora de lidar com uma multa de trânsito. Olha, é preciso ter muito cuidado com promessas fáceis, promessas milagrosas. Se alguém aparecer garantindo 100% de sucesso ou que anula qualquer multa automaticamente, desconfie. E desconfie muito. Como a gente viu aqui, o processo é técnico. Ele depende de achar falhas de verdade. Então, a grande conclusão é essa. O caminho para anular uma multa não tem nada a ver com truques ou jeitinho. O caminho é uma análise técnica, jurídica, minuciosa da autuação. E o mais importante, se um erro for encontrado, a anulação deixa de ser uma questão de sorte ou um favor. Ela se torna um direito garantido por lei. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A lei de trânsito é cheia de regras, bem complexa. Se essas regras todas existem para garantir que o processo seja justo e legal, por que tantos erros, cometidos pelos próprios órgãos de trânsito, acabam passando batido? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. Eles passam batido porque a maioria das pessoas simplesmente não sabe onde procurar.